Boa noite a todos. Vamos então para mais uma aula do curso de Direito Constitucional. Na última aula nós estávamos falando a respeito dos métodos típicos de interpretação constitucional. Falamos do método tópico, método científico espiritual e método hermenêutico concretizador. Aqui no item 7 ele nomeia princípios da interpretação constitucional e diz: o método hermenêutico concretizador tem alguns elementos direcionadores no intuito de conferir maior segurança e racionalidade à tarefa, escapando-se do pragmatismo e do casuísmo exacerbado. Como nós vimos, o método hermenêutico concretizador é aquele em que o intérprete parte da sua pré-compreensão da norma e, à luz das especificidades do caso concreto, adapta essa pré-compreensão de modo a conferir uma solução justa ao caso concreto. Ele não simplesmente pega aquela interpretação estanque e que foi feita no primeiro momento dissociada do caso concreto e aplica e adequa à força aquele caso à hipótese, mas ao contrário, há um processo dialético ali entre a norma, a pré-compreensão da norma e o caso, de modo a se obter a norma que vá dar uma solução justa ao caso concreto. Mas para que isso não fique demasiadamente na esfera do arbítrio do intérprete, há alguns princípios que vão balizar esse processo dialético entre a pré-compreensão da norma e o caso concreto. E os princípios são os seguintes: o princípio da unidade da Constituição, da concordância prática, da correção funcional, da eficácia integradora e da força normativa. Nós vamos tratar de cada um desses princípios que balizam o método hermenêutico concretizador. O princípio da unidade da Constituição. Não se pode conceber uma norma constitucional fora do sistema que a integra. Não contradição, congruência, harmonização de tensões. Um dos papéis da Constituição é promover a unidade política e social. Nesse sentido, uma interpretação que leve à integração e reforço desses elementos caminha na direção do acerto. Então, seria o princípio da unidade da Constituição teria algumas semelhanças, ou poderia ser identificado como aquele método sistemático tradicional, mas do ponto de vista interno da própria Constituição. Quer dizer, de modo a se achar uma interpretação que não destoe dos princípios e do modo como estão concatenadas as demais normas da Constituição. A interpretação, de modo a se extrair, a norma que vai se extrair da interpretação, ela não pode ser um elemento isolado da Constituição, mas ela tem que ser um elemento que esteja harmonizado com as demais normas da Constituição. Não pode ser um elemento isolado que esteja em contradição com essas demais normas, né? E que isso tenha um sentido de conferir essa unidade da Constituição, de certa maneira conferir do ponto de vista jurídico uma unidade política e social, né? Então, uma interpretação... falei besteira. Um dos objetivos da Constituição é conferir uma unidade política e social ao país. Então, a interpretação de todas as normas da Constituição deve visar a esse objetivo. E a interpretação de uma norma em específico, por conseguinte, deve se integrar a essas demais normas e formar esse bloco, vamos dizer, harmônico e coeso, né? Que não promova contradições, né? Porque essas contradições jurídicas podem se refletir no campo político e no campo social. Seria isso. Corrigindo, então. Que princípio da máxima efetividade atribui à norma constitucional a interpretação que lhe confira a maior eficácia, extração de efeitos na maior medida possível,
princípio da força normativa da Constituição está em alguma medida aqui contido. Então, seria isso. Na interpretação da Constituição, extrair, como a Constituição é a baliza mestra do ordenamento jurídico e o próprio fundamento de validade desse ordenamento, deve-se extrair o maior número de efeitos possíveis da interpretação da norma constitucional. Entre uma interpretação que vai extrair menos efeitos e a que vai extrair mais efeitos, deve optar por aquela que vai extrair o maior número de efeitos possível. E o princípio da força normativa da Constituição seria basicamente o seguinte: entendia-se em outros tempos que a Constituição ela teria um caráter ordenador e um caráter principiológico, mas que a força normativa, quer dizer, a força de determinar, de determinar uma ação, determinar uma omissão, ou de autorizar alguma dessas duas, determinar uma ação, ou de autorizar uma, proibir, mandar ou autorizar, caberia somente às leis. Lei aqui em sentido estrito, e não lei constitucional, quer dizer, ao ordenamento infraconstitucional caberia proibir, mandar ou autorizar, né? E a Constituição seria somente o fundamento de validade e conteria os princípios orientadores da formação da lei, né? Já numa nova fase, na fase do Estado Constitucional, esse proibir, mandar e autorizar emanaria diretamente da Constituição. Então a Constituição, nesse sentido, teria força normativa. Essa é a explicação do princípio da força normativa da Constituição. Interpretação do texto de maneira a conferir à norma atualidade e, por conseguinte, máxima aplicabilidade. Aplica-se, sobretudo, às normas abertas, de textura flexível. Por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Cabe aí dentro desse enunciado de dignidade da pessoa humana, quer dizer, um enunciado bastante vago, né? Pode-se atribuir isso aí diversos sentidos, conforme a hipótese concreta se apresente. Então, não está claro, né, em que medida vai incidir o princípio da dignidade da pessoa humana, mas pelo princípio da força normativa da Constituição, contido no princípio da máxima efetividade, deve-se atribuir um sentido a que ele exerça, no caso concreto, na hipótese a ser examinada, que esse princípio influa na maior medida possível, quer dizer, que produza a maior quantidade de efeitos na maior intensidade possível. Seria isso. Às vezes dá um nó na garganta. Vou parar um pouco aqui. Bom, retomando, que o princípio da correção funcional diz o seguinte: evita interpretações que desviem ou deturpem competências constitucionalmente estabelecidas. Seria um imperativo de manutenção das competências constitucionalmente estabelecidas, tanto no que diz respeito aos entes federativos, quanto no que diz respeito aos poderes. Quer dizer, se ater ao que foi dito ali, ao que é a competência da União, que é a competência dos estados, que é a competência dos municípios, que é a competência do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, seria um princípio que visa evitar uma interpretação que dê que atribua competência ou que retire competência fora do que está claramente estabelecido na Constituição. Princípio da concordância prática. No entrechoque de programas normativos, comprime-se o alcance das normas até um ponto de ajuste, segundo a relevância que tenham para o caso concreto. Tais problemas surgem sobretudo no conflito entre princípios, harmonização no sentido de que o sacrifício do alcance normativo de determinado princípio não exclua
o estritamente necessário à solução justa e proporcional, parâmetros oferecidos pelo princípio da proporcionalidade. Bom, seria, por exemplo, o caso de um conflito entre dois princípios constitucionais. Como nós vimos, os princípios eles podem ser aplicados em graus, né? Em maior grau ou menor grau. Então, o princípio da concordância prática ele preconizaria que no conflito entre dois princípios constitucionais houvesse, vamos dizer, um ajuste mútuo das normas, quer dizer, numa imagem, né? Os dois princípios estão aqui ocupando, vamos dizer, o mesmo lugar no espaço, né? Estão conflitando, né? São incompatíveis. A incidência plena dos dois é incompatível na hipótese. Então procede-se a uma compressão do âmbito de incidência ou da intensidade da incidência desses princípios para que eles não mais conflitem, para que eles se harmonizem, né? Isso seria o chamado princípio da concordância prática, é podar um pouco o âmbito de alcance ou a intensidade de incidência do princípio, de modo a que ele se harmonize com outro princípio e não seja necessária a supressão total de um ou de outro princípio. Seria basicamente isso. E a diminuição desse âmbito de incidência ou da intensidade de aplicação deve ser a mínima necessária, deve se dar na medida mínima necessária a uma solução justa e proporcional, né? Depois nós vamos ver os parâmetros de aferição disso aqui, como é que se procede a esse ajuste. Continuando, a invocação desses princípios pode levar... Deixa eu ver só, verificar se é isso mesmo. É isso. A invocação desses princípios pode levar a resultados não unívocos. Quer dizer, pode resultar em mais de um resultado, né? Pode resultar não resultar em um resultado único, né? Não acarretar um resultado único. São, contudo, balizas de racionalidade e de controle, que, portanto, atuam também em atendimento à segurança jurídica. Bom, esses princípios princípios de balizamento que nós enunciamos aqui, o da unidade da Constituição, concordância prática, correção funcional, eficácia integradora e força normativa, são princípios que vão balizar o método hermenêutico concretizador. Mesmo assim, eles não garantem que, com a aplicação de todos esses princípios, vá surgir um resultado único, claro, né? Pode mesmo assim ainda restar alguma plurivocidade aqui nas palavras dele. No entanto, vai reduzir um pouco o escopo de discricionariedade, né, do aplicador e, por conseguinte, vai conferir alguma segurança jurídica, né? Ele vai poder cotejar o resultado com esses princípios, né? Bom, princípio da interpretação conforme a Constituição. Aplicável sobretudo às leis, quer dizer, vai se interpretar uma lei à luz da Constituição, mas pode ser aplicável também a um regramento administrativo e tudo mais o que diga, o que esteja contido no ordenamento jurídico. Presume-se que o legislador atuou em conformidade com a Constituição, extração do significado congruente com a Constituição, princípio da economia legislativa, conservação das normas. Não pode chegar, contudo, às raias da artificialidade, quando então não restará outra solução que não o reconhecimento da inconstitucionalidade. Quer dizer, foi editada uma lei. Essa lei nasce com uma presunção de constitucionalidade. Então, a princípio, o esforço do intérprete deve ser de modo a enxergar naquela lei uma norma que esteja de acordo com a Constituição, né? Ele vai procurar uma interpretação daquela lei que se coadune com a Constituição.
que seja congruente com os princípios e os valores constitucionais, né? Incide aqui o princípio da economia legislativa, né? Quer dizer, vale mais a pena você interpretar aquela norma conforme a Constituição do que derrogar aquela norma e estabelecer uma outra que na verdade vai significar a mesma coisa, só que com um texto mais claro, né? O processo de edição de uma lei é extremamente complicado, debates no Congresso, lobby, pressões de grupos, votação na Câmara, votação no Senado, veto presidencial, etc. Então faz-se de tudo para preservar a norma a lei que foi editada, né? Mas se, no entanto, nesse esforço de enxergar uma adequação da lei à Constituição, o intérprete chegar já numa interpretação extremamente artificial, que já descolada ali do sentido daquela lei, aí não vai restar outra solução senão o reconhecimento da inconstitucionalidade. Afirmar, olha, essa lei aqui não há interpretação dela que se coadune com a Constituição. Ela é um elemento aqui estranho ao sistema e, portanto, deve ser retirada do ordenamento jurídico. Bom, por hoje seria isso, meus caros. Depois nós vamos começar então com as constituições no Brasil, de 1824 a 1988. Obrigado pela atenção. Boa noite.